Começando o nosso programa Encontro, vamos focalizar aqui um assunto, aliás, dois assuntos que são bastante delicados, mas que é preciso trazer à baila com seriedade, justamente com o objetivo de informar bem a você que nos acompanha aqui no nosso programa. O primeiro assunto é sobre fraudes em vestibulares. E, em seguida, nós vamos tratar de uma outra fraude acontecida aqui em Patos, no Unipam, curso de Medicina e também no curso de Fisioterapia. Você vai ficar sabendo de todos os detalhes nessa entrevista que vamos fazer agora com a doutora Maria Valéria de Mello, do Centro Universitário de Patos, Minas, Unipam. Final de ano é sempre tempo de balanço, é sempre tempo de falarmos daquilo que aconteceu de mais importante, daquilo que foi resultado de trabalho constante, e aqui no Unipam é uma fonte constante de informações. E nós estamos aqui sempre falando de muitas coisas boas, mas nem sempre as coisas são muito boas. Mas no caso específico de hoje, em que nós vamos conversar com a doutora Maria Valéria de Mello, que é assessora educacional e procuradora institucional do Unipam, é muito importante sim o que nós vamos falar. Acho que é até uma prestação de serviço, um esclarecimento que se faz necessário em função de muitos comentários que surgiram nos últimos dias sobre fraude em vestibulares, sobre problemas relacionados, inclusive, a alunos do Unipam, nesse caso. Ninguém melhor do que ela, que está acompanhando muito de perto tudo isso, para falar a respeito desse assunto aqui no programa Encontro. Doutora Maria Valéria, muito obrigado por nos atender aqui gentilmente para falar sobre isso. O nosso intuito é exatamente esse, de esclarecer ao máximo o público, né? Sobretudo pais de alunos, enfim, a população de Patos, da região, que se serve desses extraordinários serviços que o Unipam vem prestando há tanto tempo. O primeiro assunto é exatamente fraude de vestibular. Isso já vem sendo noticiado em todo o país. Não é privilégio de uma ou outra universidade, portanto não é privilégio do Unipam. Várias instituições, segundo a Polícia Federal, sofreram esse problema, porque na verdade essas instituições acabam sendo vítimas. Eu gostaria que você exatamente falasse inicialmente sobre isso. Nós gostaríamos de agradecer inicialmente pela oportunidade de estar participando do programa, porque, como você disse, é uma prestação de serviços, porque é um papel nosso e também, né, de vocês, da imprensa, prestar esses esclarecimentos e, principalmente, contribuir para a formação de opinião. Nesse caso, em relação a fraudes em vestibulares, é especialmente preocupante para nós, e como você disse, especialmente nessa época do ano, em que nós fazemos reflexões. Então, é muito importante que esse assunto seja abordado e que as famílias, principalmente, façam reflexões sobre esse tema, porque uma coisa que precisa ficar muito claro, como você disse também, esse problema de fraudes em vestibulares, ele tem acontecido em todo o país, envolvendo todas as instituições. Nesse primeiro momento, a investigação da Polícia Federal, ela teve como foco as instituições particulares, mas está em curso já também investigações em relação às universidades públicas e aos exames da Ordem de Advogados também. Então, isso se tornou, infelizmente, uma praga. Não tem outra palavra para definir. Porque é importante uma reflexão pelas famílias. Porque quem negocia com as quadrilhas é a família. Quem paga pela fraude é a família. E o que é mais triste, nós tivemos aqui no nosso vestibular, nos dois últimos vestibulares, nós tivemos, infelizmente, né, prisões em flagrante de tentativas de fraude, e nós acompanhamos a evolução desses casos, inclusive como repercutiram na mídia, na região onde esses alunos residem. E nós tivemos a tristeza de constatar que muitas pessoas estavam parabenizando o aluno pela coragem, como se ele fosse um herói na turminha dele. Isso através das mídias sociais? Nas mídias sociais. Nós pudemos constatar isso, nós chegamos a imprimir, porque nós não estávamos acreditando no que estávamos vendo. Então, acho que esse é um momento de muitas famílias refletirem sobre isso
E é importante também fazer uma contextualização de por que nós acreditamos que isso vem ocorrendo. Primeiro, pela evolução da tecnologia da informação, que criou meios para que as fraudes pudessem acontecer. E segundo, pela crise ética que nós estamos vivendo. Eu imagino que nós chegamos ao limite do tolerável, né? Porém, felizmente, diante de tudo isso que nós acompanhamos aí recentemente, em que altas autoridades estão sendo punidas, eu acredito que isso vai fazer com que o cidadão comum, né, comece a resgatar valores que muitas vezes eles deixaram de lado porque já não estavam mais acreditando, né, na força do bem, na força da justiça, na importância do comportamento ético, da lisura. Porque eu só consigo imaginar essas famílias que pagam 40, 80 mil reais para os filhos. Só consigo imaginar uma família fazendo isso se essa família for completamente amoral. Sabe? Eu não vou nem dizer que eles tenham consciência do que eles estão fazendo, porque se tiver, aí é uma coisa assim que a gente não consegue nem... Inexplicável. Inexplicável. Então, eu acredito, primeiro, nisso, que nós estamos aí vivendo um limite dessa questão ética. E, por outro lado, com a consolidação da democracia que nós estamos vivenciando, né, tá aí os melhores exemplos, isso tem permitido que o Ministério Público e as polícias civil e federal tenham feito seu trabalho cada vez com mais eficiência e, principalmente, com liberdade, né, para atuarem. Então, também é outra coisa que nós gostaríamos de relembrar, que hoje está na mídia essa operação muito bem desenvolvida pela Polícia Federal, que é a Operação Calouro, mas que também as polícias civis, cada uma na sua circunscrição, vem fazendo um trabalho fantástico. Aqui conosco, né, nós temos contado com a contribuição da Polícia Civil local, que tem nos ajudado muito nesses processos e procedimentos, porque também uma terceira coisa que precisa ser esclarecida para a comunidade é que, por mais que as notícias tenham vindo, elas sejam originadas da Polícia Federal, todo o trabalho que a Polícia Federal e as polícias civis estão desenvolvendo, ele acontece porque foi provocado pela solicitação das instituições de ensino, que começaram a perceber que algumas situações não estavam muito corretas, e como nas instituições de ensino você tem equipes maravilhosas de trabalho, mas que não são da área de investigação criminal, nós não temos o conhecimento necessário para fazer análise, por exemplo, de veracidade de assinaturas. Nós não temos o conhecimento técnico, né? Então, por exemplo, nesse momento, existem centenas de documentos do Unipan sendo analisados por perícia grafotécnica para averiguar a veracidade desses documentos. Da mesma forma, nós contamos com a participação da Polícia Civil aqui nos nossos vestibulares, fazendo um trabalho de análise de documentos, infiltrados entre os alunos para ver se encontrava ali algum indício de fraude, que foi exatamente essa atuação que permitiu a prisão em flagrante que aconteceu no vestibular 2012. Então, é muito importante a população entender que todo esse trabalho que está sendo desenvolvido, ele está sendo desenvolvido para o bem das instituições e das famílias que desejam ver o sonho dos seus filhos realizado através do ingresso numa instituição de ensino por meio de um processo seletivo justo, confiável, transparente. Em relação ao que foi noticiado, de que a Polícia Federal vai encaminhar para as instituições de ensino listas com confirmação de candidatos que fraudaram os processos seletivos, também é importante nós esclarecermos que, até o presente momento, nós ainda não recebemos nenhuma comunicação formal com o resultado das investigações que estão em curso em relação aos nossos vestibulares, de modo que nós ainda não temos uma providência a ser tomada. Mas queremos assegurar a toda a comunidade, a todas as famílias que confiam, né, os seus sonhos, os projetos dos seus filhos à nossa instituição, que quando isso acontecer,
todas as providências serão tomadas. Se nós recebermos, seja por parte da Polícia Civil, seja por parte da Polícia Federal, a confirmação material de que uma fraude aconteceu, por que nós precisamos disso? Pela segurança jurídica, né? Que nós não podemos tomar uma medida sem que haja uma confirmação material. Existindo a confirmação de que alguém se beneficiou de fraude, vocês podem ter certeza que, seja em que período esse aluno estiver, o processo administrativo vai ser instaurado com vistas ao desligamento desse aluno. Então, vamos deixar claro o seguinte: nesse ponto especial que a doutora Valéria colocou, há, evidentemente, uma investigação em curso. Sim. Agora, por parte do Unipan, que também toma todos os cuidados, se esmera exatamente para que o vestibular transcorra da melhor forma, que realmente seja avaliado o conhecimento, né, a capacidade do vestibulando, e procura-se, evidentemente, evitar qualquer tipo de fraude. Um caso foi detectado, aconteceu flagrante, por parte da própria instituição, Unipan. Esse é um caso isolado, no vestibular 2012. Os demais, ventilados